vai se levantar um povo que vai querer servir a Deus por amor, de verdade. Então Deus vai vir com o mover do Espírito dele, e da mesma maneira que ocorreu na época de Jesus, vai ocorrer nesses dias. Homens e mulheres usados por Deus. E os milagres começarão a ser operados, as curas. E você vai ver essas multidões correndo para o Evangelho, porque vai sobrar só isso para a solução dos problemas deles. Mas nessa época de Jesus, conta a história de uma mulher que por 15 anos ela sofreu de hemorragia. E ela gastou tudo que tinha com os médicos e nada se resolveu. Ela já não sabia mais o que fazer da vida. Talvez o teu problema não seja uma hemorragia. Talvez o teu problema seja falta de paz, seja depressão, seja uma enfermidade diferente, seja falta de alegria, angústia. E você já procurou em muitos lugares e não achou a solução para o teu problema. Mas você vai ver agora como é que Deus age e quando é que a tua fé funciona. Olha o que ele fala dessa mulher. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido ou gasto tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O que salvou essa mulher? A fé dela. Aquela mulher não estava atrás de um pregador. Às vezes as pessoas vão nas igrejas, vão atrás de alguém que ora e opera milagres e curas, mas elas vão com a fé naquela pessoa. As pessoas vão com a fé no pastor, no pregador. E o pregador e o pastor, meu irmão, ele é limitado, ele acaba te frustrando. Então muita gente não recebe, não é porque Deus não quer curar, não é porque Ele não quer atender a tua necessidade. Muitas vezes dentro da igreja você não recebe, mas não é o problema da igreja em si. O problema é aonde estão os teus olhos. Para quem você está olhando? Essa mulher, quando ela ficou sabendo de Jesus, os apóstolos não queriam que ela chegasse perto, a multidão era muito grande, e uma mulher que tinha esse tipo de problema, ela era considerada imunda. Eles faziam acepção dessa pessoa. Eles não aceitavam, ela era considerada quase como que um leproso. Mas ela passou por cima de toda aquela coisa, de toda a injustiça, de toda a falta de compreensão daquelas pessoas. Ela pegou e falou: se eu somente tocar a veste desse homem, eu vou ser curada. E aquela multidão estava comprimindo Jesus, apertando, e quando aquela mulher tocou, imediatamente Jesus parou. E ele falou: quem me tocou? E os discípulos falaram: mas Jesus, uma multidão está te tocando e você pergunta quem te tocou. Ele falou: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com entendimento. Saiu virtude de mim. Alguém conseguiu tirar algo de mim. E aí a mulher sabia que era ela. E ela chegou e falou: fui eu, Senhor. Eu tinha uma hemorragia e eu fui curada. Eu fiquei livre do meu mal. Então Jesus falou: olha, filha, o que promoveu isso foi a tua fé. Então vai e fica livre desse teu mal. Ou seja, nunca mais isso vai te tocar. Você nunca mais vai sofrer com isso. Você realmente está curada. Você está livre.
Então eu não sei quantos de vocês, às vezes, já foram em muitas igrejas, ou às vezes está procurando a solução numa igreja. Mas você precisa começar a buscar a solução em Jesus. Você precisa entender quem é Jesus na sua vida. Qualquer homem que ora e opera cura e milagres, não é ele. É o dom de Deus na vida daquela pessoa. Aquela pessoa é apenas um homem. O autor, quem realiza, quem faz, se chama Jesus. Foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Foi ele que nos substituiu lá na cruz. E deixa eu te falar uma coisa, ele não vende a cura dele. Ele não vende o milagre. É de graça. Se algum homem ou mulher está vendendo, está fazendo por conta própria. Deus não está no meio disso. Deus não faz comércio da palavra dele. É de graça. Então, se você aprender a tocar o coração de Deus, com a tua fé, com o teu desejo por ele, não tem nada que não possa mudar na sua vida. Dentro do teu lar, teu relacionamento, a cura física, a cura na alma, nas emoções. Mas você precisa desejar realmente. Você tem que buscar Deus, aprender a buscar Deus, não para resolver o problema, mas aprender a amar Deus. Ele disse, busca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É uma promessa dele. É uma promessa dele. Então você hoje à noite, se você veio com algum problema, você pode sair sem ele sim. Mas se por acaso você não sair, não quer dizer que Deus não te ama e que ele não está decidido a te fazer vitorioso. É só você aprender a todo dia levantar as tuas mãos e começar a adorar ele como o teu médico dos médicos. Adorar ele como o Senhor, que é a tua paz, que é a tua justiça. Ao invés de reclamar, de murmurar, de ficar achando que você é vítima do acaso, você começar a levantar as tuas mãos e dizer, eu não aceito mais esse sentimento. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço pela minha vida, e eu sou livre, eu não aceito mais isso na minha vida. O Senhor Jesus já levou sobre ele, já tomou sobre ele. Você quer ver onde está escrito isso? 1 Pedro 2,24 diz assim, tem traduções diferentes, mas eu gosto de uma tradução que diz assim, na minha tradução está assim, carregando ele mesmo em seu corpo, está falando de Jesus, sobre o madeiro ou na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes curados, ou sarados. Há uma tradução que diz assim, Cristo já sofreu em nosso lugar. Diz assim, Cristo já sofreu em meu lugar. Você sabe o que significa isso? Que ele substituiu você. Que quando ele sofreu em teu lugar, tudo que está vindo sobre você hoje, ele já resolveu lá na cruz. E se você começar a adorar e louvar ele pela solução, a vitória vai vir na tua vida. Então ele sofreu em meu lugar, carregando ele mesmo no seu corpo, no madeira cruz, os meus pecados, para que eu, morto para os pecados, viva para a justiça, e pelas chagas de Jesus eu fui curado. Sarado, plenamente curado, plenamente livre de todo mal. Ele fez isso por mim e por você naquela cruz. Ah, irmão, mas você não conhece os meus problemas. Ele conhece. Só que entenda uma coisa, ninguém pode dar esse passo por você. Ninguém podia ir lá por aquela mulher e dar o passo por ela. Ela tinha que ir. E quando ela tomou a decisão e falou, ele é o autor da vida, ele é o Senhor que sara, ele é o médico dos médicos, e eu vou tocar ele pela fé, eu vou passar no meio dessa multidão, eu vou passar por cima de toda essa situação, e eu vou tocar. E quando ela tocou, Jesus abriu, olhou para trás e falou, quem me tocou? As igrejas hoje, nesse horário, tem muitas igrejas lotadas, no mundo inteiro. Mas não são todos que tocam a Jesus. Tocar ele é aqui. É dentro do seu coração. É tocar pela fé. É abrir toda a tua vida para ele. É uma entrega, sem reserva. As pessoas... Eu prego o evangelho já há quase 20 anos. O Amarildo também já está há um tempo. E as pessoas, eles...
criam às vezes uma simpatia com o pregador, com o pastor. E às vezes eles acham que por estar perto do pastor, conhecer o pastor, muda alguma coisa. O pastor é um homem como qualquer outro. Pode conhecer o pastor, saber o perfume que ele usa, ter uma grande amizade com ele, almoçar na casa dele, mas isso não quer dizer que você vai receber de Deus. Você tem que conhecer Jesus assim. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que aprender a estar sentado junto com Jesus, a abraçar Jesus, a conhecer Ele. Aí as coisas mudam. Quando você abre uma condição do autor da vida. E eu preciso te dizer uma coisa, Ele está aqui nessa noite. Você não enxerga, mas em espírito Ele está aqui. E você pode nessa noite clamar e chegar aos pés dele. E a sua vida começar a ser transformada, mudada. Talvez o tempo, os anos te cansou. Criou até um desânimo, até uma resistência. E quando alguém fala que tem jeito, que pode mudar, você não acredita mais. Mas abre uma condição para Jesus. Sabe, não fica mais em cima do muro. Não fica em cima do muro. Tem um amigo nosso, é um pregador, um evangelista, e eles estavam fazendo um evento numa cidade. E eles distribuíram 3 carros. O estádio de futebol ficou lotado de gente. E quando eles estavam anunciando isso, um cara saiu na frente de uma loja, o dono da loja, e disse: você é louco. Ou não, você está enganado. Louco é Jesus que morreu por mim. Ele foi louco. Jesus foi louco. Louco de amor por mim. Só que naquele dia, eles fazendo o evento, parece de 300 pessoas aceitaram Jesus. O presídio, que era perto desse estádio de futebol, quando eles começaram a fazer o louvor, os presos dentro da cela começaram a chorar e ajoelhar e dizer que queria aceitar Jesus. Sem estar lá no estádio. Esse é o Jesus que te ama. Que aonde um coração clamar, ele entra. Ele ama você. Sabia? Que ele não está impondo nada, apenas que você abre o teu coração para ele. Que você o deseja. E vai entregando, se soltando a ele. E ele vai começando a transformar a tua vida. Realmente mudar a tua vida. Então não há nada que ele não possa fazer. Vem cá, Edna. A Edna, o Paulo, eles são lá de Fernandópolis. E numa das reuniões que nós fizemos em Fernandópolis, Deus moveu na vida dela. E ela vai dar um testemunho rápido para vocês, para que isso possa ajudar um pouco a fé de vocês. Amém? Quando eu comecei a frequentar o culto, que eu aceitei Jesus, eu não mexi esse braço, eu sofri um acidente de carro faz mais de 3 anos. Então foram rompidos os bíceps, tríceps, tudo, Então eu não fazia isso daqui no meu braço, eu sentia muita dor. Olha, o médico falou para mim: eu não tenho mais nada para fazer com você, por você, É assim, acabou. E eu sentia muita dor, muita dor. E a partir do momento que eu recebi Jesus, eu não tenho mais dor, eu faço meu trabalho da casa, tudo. Eu não posso esforçar muito também, tem minha limitação. Mas do que foi, hoje eu sou sarada, eu sou curada. Em nome de Jesus. Obrigada. Ela resumiu bastante. Mas depois que ela de 2 anos de fisioterapia, o médico falou que não tinha jeito dela erguer o braço, nem isso, Ed? E ela ergue tudo. Porque para Deus não tem nada impossível. Só daquele jeito. Então, se Deus fez isso na vida dela, por que Ele não pode fazer na sua? Ele ama você da mesma maneira. Eu podia te contar aqui de um monte de gente que eu já vi ser curada, liberta, ter a vida mudada. Pessoas com problemas seríssimos no coração, que o médico dizia: se você fizer um esforço, você vai morrer.
E Deus transformou a vida dessas pessoas. Estão fazendo o mesmo esforço que fazia quando era jovem. Pessoas com desgaste na coluna. Sabe quando desgasta? Não tem mais jeito, eles falam, né? Mas que tem uma vida normal. Pratica esporte, trabalha. Porque Jesus é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que te sara. E Ele está aqui nessa noite. Sabe por que Ele está aqui? Porque você está aqui. Se você estivesse sozinho aqui, Ele estaria aqui. Porque Ele ama você. Então, se um dia na tua mente soprou que Deus não se importa com você, você ouviu uma mentira. Você é muito importante para Ele. Muito importante. Amém?